Graça, paz e misericórdia. Amém. Graças a Deus pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela paz dele. Amém. Vamos abrir mais uma vez as nossas Bíblias no livro de Atos, dando continuidade ao nosso estudo. Nós chegamos em Atenas. Atos capítulo 17, versículos 16 até o versículo 23. Aleluia. Vamos ler juntos essa porção. Atos 17, versículos do 16 até o versículo 23. Podemos ler? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Vamos ter mais um tempo de oração. Amado Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por nos ter trazido a tua luz que nos tirou das trevas, nos tirou de toda e qualquer idolatria. Hoje nós podemos guardar o nosso coração dos ídolos, não servir a objetos, não servir, Senhor, a entidades mudas que não interagem. Hoje nós temos contato com um Deus pessoal, vivo, verdadeiro. Nós confiamos as nossas vidas em tuas mãos, crendo que o Senhor é muito maior do que nós, crendo que o Senhor é um Deus soberano, que está acima de todos e de todas as circunstâncias. Senhor, nossa vida é tua, Senhor. Somos propriedade exclusiva tua, Senhor, e cremos em teu Filho, e cremos que um dia ressuscitaremos e estaremos para sempre contigo. Senhor, toma a tua palavra em tuas mãos, ela é tua, Senhor, em nome de Jesus. Então, contextualizando mais uma vez, nós estamos dentro do período da segunda viagem missionária de Paulo. A primeira ele fez só com Barnabé, e nessa segunda já houve uma caravana de mais irmãos, né? Então, nesse período dessa segunda viagem missionária, eles já passaram por diversas cidades. Já passaram pela Síria, pela região da Cilícia, por Derbe, Listra, percorreram a região frígio-gálata, também passaram por Troade, ali teve aquela visão do varão macedônio, falando: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí, essa viagem começou a arrumar cada vez mais para o ocidente, cada vez mais para pertinho de nós, e eles passaram por Filipos,
Tessalônica, e a última ministração da palavra foi Bereia. Foi Bereia. E a gente sabe o que aconteceu ali quando eles estavam em Tessalônica, antes de Bereia, de alguns judeus ali que eram invejosos, tiveram inveja do que Paulo estava pregando, e eles começaram a perturbar o povo, usaram pessoas da malandragem, outras palavras dizem que eram vadios, e essas pessoas passaram a perseguir a Paulo. E aí eles foram na casa de um irmão chamado Jason, achando que Paulo estava lá, mas Paulo já tinha ido para Bereia. Eles chegaram lá, não encontraram Paulo. E aí Paulo foi para Bereia, ministrou aos irmãos na sinagoga, e os irmãos de Bereia observaram se aquilo que Paulo estava dizendo era tudo de acordo com o que estava escrito nas escrituras do Antigo Testamento. Conferiram tudinho, não aceitaram nada passivamente. E aqueles judeus invejosos de Tessalônica, quando souberam que Paulo estava em Bereia, o que eles fizeram? Vamos para Bereia. Quer dizer, vamos para, exatamente, para Bereia, para perseguir a Paulo. Chegando em Bereia, eles conseguiram fazer um tumulto ali, só que os irmãos, aleluia pelos irmãos, se responsabilizaram por Paulo, pela vida dele, os levaram pelos caminhos do mar. Então, Paulo rumou para os caminhos do mar, graças a Deus. E, mais uma vez, os perseguidores deles ficaram a ver navios. Talvez possa ser utilizada essa expressão, que ele foi para os rumos do mar. Então, os perseguidores chegaram lá, Paulo não estava de novo em Bereia. Só que os irmãos que estavam junto com Paulo permaneceram em Bereia. Silas e Timóteo, eles permaneceram em Bereia. Então, assim, não teve nenhuma instrução clara da parte de ninguém para que Paulo fosse para Atenas. Não tinha um chamado missionário específico, olha, vamos para Atenas. Nós cremos que foi o Espírito Santo que direcionou Paulo. Então, até as perseguições que acontecem nas nossas vidas, nós podemos, claro, por causa da palavra, não por conta dos nossos próprios pecados, nós podemos dizer que até o Espírito Santo quem faz tudo isso. E era para Paulo estar justamente em Atenas, porque assim o Senhor o quis, dentro da sua soberania. Então, Paulo chegou em Atenas e ficou esperando os irmãos ali. Ele deu uma ordem para os irmãos que estavam com ele, olha, vai buscar Silas e Timóteo, porque eles precisam vir para cá. E assim terminou a ministração passada da palavra. Então, agora, nós vamos para o versículo 16, que vai descrever exatamente o que Paulo fazia quando estava esperando os irmãos. Lendo novamente o versículo 16. Quando Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, Paulo ficou esperando ali e começou a observar, né? Geralmente, quando a gente espera algo, a gente observa, não tem muito o que fazer. Paulo começou a observar a atmosfera daquela cidade. A cidade conhecida como capital intelectual, Atenas. Os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, dentre muitos outros. Paulo ficou observando aquela atmosfera. Atenas, vale falar mais uma vez, era conhecida como berço da civilização ocidental, berço da democracia, principal centro cultural, intelectual, artístico, filosófico. Naquela época, Jerusalém era conhecida como a capital religiosa do mundo antigo, Roma, capital política, e Atenas, capital cultural e filosófica, capital intelectual do mundo daquela época. Só que Paulo, apesar de toda essa pompa, de todo esse verniz ateniense, ele ficou observando, puxa, que grande filosofia, que grande sabedoria dos gregos. Ele não ficou observando isso. O versículo fala que ele ficou observando outra coisa. Ele não teve uma reação de admiração pelas realizações gregas. Não teve de maneira alguma. Qual foi a reação de Paulo? O versículo fala que o espírito dele se revoltava. Então ele olhava a atmosfera da cidade, dentro dele ele se revoltava. Existe uma revolta que ela é santa, né? Nós já falamos isso. É uma revolta que é pelo zelo para com as coisas de Deus. No Antigo Testamento nós temos vários exemplos, Finéias, entre vários outros, poderia citar. Mas existe um zelo que é santo, uma revolta que é santa, porque a idolatria, que é o motivo
da revolta de Paulo, ela priva Deus da honra que deve ser exclusiva para ele. Deus não divide sua glória. Glória é algo que é exclusivo de Deus. Ele não divide com ninguém. E Paulo, por ser um rabino, nós conhecemos o currículo de Paulo, ele não se conformou quando ele viu aquilo. Como é que podia tanta idolatria numa mesma cidade? Então, o espírito dele se revoltava. Outras versões diziam que o espírito de Paulo se comovia. Então, seja uma coisa, seja outra coisa, as coisas estão muito próximas, vamos dizer assim. O motivo dessa inquietação interior de Paulo, seja uma revolta ou uma comoção, era essa idolatria, que ela não era uma idolatria, simplesmente só uma idolatria comum. Era uma idolatria que o texto diz, idolatria dominante. Não era qualquer idolatria, mas a idolatria, ela dominava. Era um domínio espiritual idólatra daquela cidade de Atenas. A idolatria reinava, imperava em Atenas. A cidade estava entregue, totalmente abandonada à idolatria. Isso é algo terrível, terrível. Eu imagino, a gente consegue imaginar, né? Como Paulo, fariseu, deve ter ficado revoltado diante daquele cenário. Porque o homem criado por Deus, e Paulo tinha noção disso, o homem não foi criado para adorar as obras das suas próprias mãos. Tampouco o homem foi criado para adorar as obras das mãos de Deus. Sol, lua, estrelas, ou qualquer outra criatura, os anjos, seja quais forem as criaturas. O homem não foi feito para adorar nada no seu próprio Deus. E quanto mais o homem tenta preencher o seu vazio interior de adoração com coisas e mais coisas, criações e criações, sejam próprias, ou até as criações de Deus, mais vazio ele fica. E mais ele precisa de mais coisas para tentar, de maneira ilusória, preencher esse vazio. Esse era o cenário de Atenas. Só existe um que é digno de ser adorado, e ele é o Senhor. Não existe dignidade em nenhuma criatura para ser adorada. Para que algo seja adorado é necessário uma coisa, dignidade. Mas nenhuma criatura foi achada digna. Nenhuma criatura tem dignidade em si mesma para que seja adorada. A adoração é algo que só pertence a Deus. Então, o cenário grego de Atenas nos mostra o seguinte, até fazendo uma reflexão. De que adianta ter prestígio mundano, como era Atenas naquela época? Todo mundo olhava, Atenas. Quem dera termos a sabedoria ateniense. Quem dera termos os filósofos de Atenas, os pensamentos dos gregos. Então, de que adianta glórias humanas, admirações, se o interior está vazio? De que adianta, até falando, trazendo talvez para um contexto mais nosso aqui, brasileiro, que adianta que nós idolatramos, de certa forma, mamon, dinheiro. Somos um país pobre e facilmente e falsamente podemos acreditar que se a nossa vida financeira melhorar, se nós tivermos uma independência financeira, nós vamos ser realizados, nós vamos estar completos. É um engano também. Geralmente em países pobres, o homem tende a adorar e viver uma vida em função do dinheiro, para ter uma melhora financeira. Talvez não é tanto a questão intelectual ali como era na Grécia. Mas isso é mentira, a questão financeira, porque a própria taxa de suicídios nos países ricos prova o contrário. Pega lá a Suíça, países que têm alta taxa de vida financeira, né? As pessoas bem financeiramente, a taxa de suicídios é altíssima, altíssima. Então isso prova que você ter dinheiro sobrando, isso vai trazer felicidade, né? Isso pode te ajudar em algumas coisas, mas isso não vai preencher o nosso vazio, ou algo que só Deus pode preencher. Então, o tamanho do nosso vazio, como já falaram, é o tamanho de Deus, né? Então, as inquietações constantes interiores do homem, só Deus pode preencher. Nada além de Deus pode preencher o vazio do ser humano. Então, o cenário das realizações da Grécia e dos demais impérios humanos, se nós formos colocar como um todo, fazem pensar, né, do que adianta nós termos muito,
Grandes feitos, mais uma vez, grandes realizações, grandes demonstrações até de sabedoria. Se no final, aqui no caso específico, fica evidente a loucura. Eles eram tão sábios na Grécia, em Atenas, mas adoravam ídolos. De que serviu tanta sabedoria? De que adiantou tanta filosofia? Se no final eles estavam se prostrando a estátuas. Se no final eles estavam se prostrando a coisas que não interagem, a paus, pedras, que não interagiam, tampouco podiam mudar um côvado da vida deles. Então, era uma loucura, era uma insanidade. A idolatria, de certa forma, é uma forma de insanidade. É um reflexo do quanto o pecado produziu uma doença no nosso interior. Uma doença incurável por nós mesmos. Só Jesus Cristo pode curar essa doença que há em nós. Então, o melhor que a civilização humana, tem vários estudiosos que falam, o melhor que a civilização humana já produziu é a Grécia. Então, o melhor que a civilização humana conseguiu produzir está ali. Idolatria. Sabedoria que redundou em idolatria. Esse é o ápice do ser humano sem Deus. Idolatria. Sabedoria, verniz de sabedoria, mas idolatria. Vazio. Então, a cultura grega ela era tão valorizada na época que até os romanos incorporaram a filosofia grega, várias das filosofias gregas, ao ponto do Marco Aurélio ser um dos imperadores romanos, ele se tornou um estoico, uma das vertentes da filosofia grega. Então, o próprio Império Romano, que foi o império que dominou o Império Grego militarmente, ele falou, olha, isso aqui nós não vamos destruir, é tão bela a filosofia grega, as realizações, nós vamos incorporar para dentro de nós, do nosso império. Então, o Império Romano não fez questão de destruir, de tão valioso que foi para eles, né? Mas falando de idolatria, para ficar mais claro, né? O que significa idolatria, afinal? A palavra idolatria ela vem de duas palavras gregas. É uma junção de duas palavras gregas. A primeira é eidolon, que eidolon parece muito com ídolo, né? Eidolon significa imagem material, estátua, corpo ou aparência corporal. Isso significa eidolon, imagem material, estátua, corpo ou aparência corporal. E a segunda palavra é latreia, muito parecido com latria, né? Que significa serviço ou adoração. É isso que significa a palavra idolatria. E ainda sobre Atenas, esse cenário ali que Paulo observou e ficou revoltado, segundo o historiador grego Pausânio, Atenas tinha mais imagens que o resto inteiro de toda a Grécia. E uma cidade tinha mais que o país inteiro, de ídolos. E estima-se que tinha mais de 30 mil ídolos naqueles dias somente em Atenas. Segundo outro historiador romano chamado Petrônio, em Atenas era mais fácil até você achar um deus do que um homem. Claro, Deus com D minúsculo. Mais fácil você cruzar na rua e tropeçar numa estátua de um deus do que você encontrar um homem na rua, de tanto que tinha. Então, todo esse cenário de Atenas, ele prova aquilo que Paulo falou aos Coríntios, que também é uma cidade grega. Em 2 Coríntios 4, 4. E diz o seguinte, nos quais o Deus, o B minúsculo, Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Então, qual era o diagnóstico dos atenienses? Cegos no entendimento. Isso era diagnóstico. Eles estavam cegos em seu entendimento. Se gabavam tanto da sua sabedoria, da sua filosofia mental, mas eles estavam cegos justamente ali no entendimento. Cegos por quem? Por Satanás. E para que não lhes resplandecesse a luz e eles continuassem nas trevas. Mas que luz é essa? O versículo fala, de 2 Coríntios 4, 4. A luz do Evangelho da glória de Cristo. E Cristo é a imagem de Deus. Então, se Deus tem algum tipo de forma, alguma imagem, né? Essa imagem está concentrada em Jesus Cristo.
A imagem de Deus é Jesus Cristo. Ele não é um Deus com D minúsculo. Ele é o Deus supremo, criador e sustentador de todas as coisas. Então, uma pessoa com entendimento cegado, como era o caso dos atenienses, imagina você com entendimento cegado. Você não consegue fazer nenhuma escolha de maneira apropriada. Você não consegue direcionar o que é mais importante que a tua adoração de uma maneira apropriada, porque o teu entendimento está cego. Então, uma vez que a pessoa não está consciente, você não consegue fazer uma escolha séria, certa, se você está inconsciente. Esse era o caso dos atenienses. Versículo 17. Por isso, Paulo, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Então, Paulo ele ficou tão revoltado com a idolatria que ele, acho que não se conformou e falou: quem são aqueles que conhecem a Deus aqui na cidade? Não estão fazendo nada a respeito? Deixa eu ir atrás daqueles que conhecem algo a respeito do Deus verdadeiro. E ele foi em primeiro lugar, como sempre, sinagoga. Sinagoga entre os judeus. E ali fala também gentios piedosos. Quando a gente fala de gentios piedosos relacionados à sinagoga, a gente já lembra aqueles dois grupos: prosélitos, tementes a Deus. Então, primeiro ele foi na sinagoga ali falar com os judeus e gentios piedosos. Mas será que vocês não estão notando quanta idolatria tem aqui? Vocês não estão fazendo nada a respeito? Então, além desse ambiente, é muito interessante notar isso. Paulo, além da sinagoga, isso é demais aqui, e é muito apropriado, porque é um ponto de virada no livro de Atos. É um ponto de virada. Até então, Paulo sempre pregava onde? Chegava na cidade, sinagoga. Ou beira do rio, quando não tinha pessoas suficientes para formar uma sinagoga. Mas sempre era um ambiente de sinagoga, um ambiente judaico, que Paulo ia procurar. Aqui ele foi primeiro para a sinagoga, mas parece que, olha, vocês não estão fazendo nada. Fichei para outro lugar. Então, o versículo ele continua ali depois do ponto e vírgula, na parte B. Também na praça. Também na praça. Então, Paulo ele dissertava na sinagoga e também na praça. É um novo costume que vai começar a ser adotado daqui em diante no livro de Atos. O que é dissertar, Irmãs que sabem português melhor, professores de português, me corrijam se eu estiver errado. Dissertar significa você apresentar um assunto com riqueza de detalhes, de uma maneira sistemática, seja pela escrita ou oralmente. Então, Paulo ele fez isso na sinagoga e também nas praças. Então, falando de praças, o conceito de praça que a gente tem é diferente do conceito ali da época. O conceito de praça que a gente tem é totalmente diferente. Ali a praça era um estilo de mercado, mercadão, onde as pessoas elas discursavam e também faziam negócios, como se fosse um lugar onde tinha roda de negócios, seja para venda de coisas e também para conversas. Então era esse o conceito de praça ali daquela época, Então Paulo ele saiu dos ambientes judaicos. Isso é um marco. Isso é interessante a gente frisar. Ele saiu do ambiente judaico e ele foi para pessoas, foi até pessoas que não conheciam o judaísmo. Ele foi até pessoas que não conheciam as sagradas escrituras do Antigo Testamento. Paulo passou aí para esse ambiente, dando um rumo de virada ali no livro de Atos. Então, mesmo em países distantes de Israel, Paulo buscava a sinagoga. Dessa vez era um país distante, ele foi na sinagoga, mas ele não se limitou à sinagoga. Isso é interessante a gente notar. Então, isso é um ponto-chave para a pregação do evangelho. Como mudou o alvo da pregação aqui, nesse ponto de virada, porque além de um novo lugar, surgiu uma nova maneira de pregar o evangelho. Então, não só cenário, mas a maneira de pregar o evangelho mudou. Então, é interessante a gente se perguntar agora, puxa, até então,
sempre se pregava usando as escrituras para pessoas que conheciam as escrituras. E o ápice disso foi Bereia, a última que nós tivemos. Pessoas que conheciam demais as escrituras. Agora, Paulo foi para o cenário oposto. Quando ele vai nas praças, são pessoas que sequer sabiam o que eram as escrituras. Como pregar o evangelho numa situação dessa? Como você falar do Deus verdadeiro num ambiente onde eles não têm um embasamento para entender isso? Qual seria o elo de ligação? Até então, o elo de ligação de Paulo com as pessoas da sinagoga eram as escrituras. E agora, não tem mais escritura, não tem mais pessoas que conhecem o Deus verdadeiro. Como pregar o evangelho? É uma dúvida saudável. Esse é o cerne dessa ministração de hoje, né? Como pregar o evangelho num cenário de idolatria, num cenário de ignorância com respeito às escrituras, onde não se conhece o Deus das escrituras, onde os deuses são pau e pedra, e ainda são tidos por verdadeiros deuses, era o caso aqui, onde não sabe, se a gente for falar, eles não sabiam nada sobre nada, da adoração verdadeira, não sabiam nada de nada. Como você falar do zero para essas pessoas? E ainda para dificultar ainda mais um pouquinho a coisa, eles tinham a filosofia da qual eles se gabavam, da qual eles se orgulhavam. Como você falar do Senhor, falar de algo novo para eles, sendo que eles tinham aqueles deuses por verdadeiros, e a filosofia que eles ainda se colocavam como na crista da onda. Era difícil o cenário ali. Então, é isso que a gente vai ver. Versículo 18. Falando de filosofia grega, o versículo 18 vai citar duas escolas. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, o verso 18, ele menciona a presença de alguns filósofos epicureus e também filósofos estoicos. E a intenção deles aqui era, claramente, o versículo fala, contendiam com Paulo. Eles não recebiam o que Paulo falava de maneira fácil. Eles recebiam de maneira de contenda. Então, nas praças era isso que acontecia ali. Os estoicos e os epicureus, ou epicureus e estoicos, contendendo com Paulo ali, nesse novo ambiente, para a pregação do evangelho. Então, ainda sobre as praças, né, os gregos tinham muito esse costume de ir para as praças. Era muito costume grego de ir para as praças. Era um ponto de encontro para ficar filosofando ali, discutir política e outras coisas. Falar sobre esses dois grupos aqui que contendiam com Paulo. Os epicureus primeiro, depois os estoicos. Quem que eram os epicureus? O que eles acreditavam de fato? Eles acreditavam que tudo acaba na morte. Eles criam nos deuses, de certa forma, mas criam que eles abandonaram o universo. Era uma espécie de deísmo. Hoje se fala deísmo. Tem os deuses lá, mas eles não se importam conosco. Então vamos viver a vida, né? Deixa a vida me levar. Era assim, né? Vamos curtir a vida. Esse era o lema dos epicureus. Tudo acaba na morte mesmo, então eles tinham até um lema que Paulo combateu em 1 Coríntios, ali 15:32. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso era a frase dos epicureus. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos curtir a vida, amanhã a gente vai morrer. Então eles tinham um outro lema, é interessante, as duas escolas filosóficas, havia um cerne ali. Eles se preocupavam com o sofrimento. Todo esse lema deles de vamos curtir a vida era por causa do sofrimento. Os epicureus, eles procuravam fuga do sofrimento. Toda e qualquer fuga do sofrimento e prazer imediato. Todo e qualquer tipo de prazer imediato e fuga do sofrimento. Eles tentavam de todas as maneiras fugir do sofrimento. O maior ideal, o ápice dos epicureus seria você ter uma casa nas montanhas, longe de toda e qualquer civilização, longe das pessoas, longe dos problemas, e você ficava lá lendo as suas filosofias gregas. Esse era o ápice para um epicureu. Uma casinha na montanha bonita ali, longe de todo mundo, longe das pessoas.
O mundo hoje, só que, claro, com o passar do tempo, esse ideal epicureu, sem Deus, ele descambou na libertinagem. Então, essa ideia de prazer acabou se degradando cada vez mais do prazer intelectual para o prazer cada vez mais bestial, vamos dizer assim. Essa primeira escola, tudo acaba na morte, vamos curtir agora, vamos aproveitar agora, vamos ter prazer agora, porque amanhã você vai morrer. Essa é a ideia deles. O outro grupo, o segundo grupo, eram os estoicos. Os estoicos, eles também criam que tudo acaba na morte, só que ao contrário dos epicureus, eles acreditavam que os sofrimentos não poderiam ser evitados. Não dá para fugir do sofrimento. Não, para os estoicos não dava para fugir, mas eles deviam ser suportados. Você devia aguentar o sofrimento igual um robô. Você tinha que suprimir os seus sentimentos, você aguenta. E era uma virtude você mostrar para os outros, olha, eu aguentei tal sofrimento. Meu pai morreu e eu não aconteceu nada para mim. Eles suprimiam o sofrimento e achavam que isso era virtude. Eles vê que o sofrimento mexia com eles. Ao contrário dos epicureus, né, que achavam que os deuses não se importavam com eles, embora criam na existência deles, os estoicos eram uma espécie de panteísmo. Eles acreditavam que tudo era Deus, qualquer coisa, tudo era Deus para os estoicos. E tudo era destino, tudo é destino. Então, aceita o sofrimento, é melhor aceitar porque é o destino mesmo. Então, essa era a ideia dos estoicos. Então, tudo era destino, tudo era vontade de Deus e tudo é Deus. Então, eles eram, vamos dizer assim, os estoicos, né? Ascetas, rigorosos ascetas. Tudo de extremo eles gostavam, de dor extrema. Isso para mostrar que eu sou virtuoso. Então, nesse ambiente de idolatria, alguns falavam, né, de Paulo ali, como a gente viu no versículo, um tom de desdém. O que quer dizer esse tagarela? Outras versões dizem o seguinte, esse charlatão. Ou, trazendo o texto mais original, um apanhador de grãos. É isso que queria dizer o termo ali, tagarela ou charlatão. Então, possivelmente, quem falou isso, essa primeira frase, tá? Isso é conjectura apenas, mas possivelmente quem falou isso foram os epicureus, que só se focavam no prazer imediato. E Paulo falando sobre ressurreição, ele passava por um cara careta, vamos dizer assim, né? Ele falar de ressurreição, você está dando uma ideia para alguém de que algo vai acontecer no futuro. Ó, a coisa não acaba na morte, não. Você vai ressuscitar um dia, você vai prestar conta daquilo que você fez com o seu corpo. Então, para os epicureus era difícil escutar aquilo. Ah, seu tagarela, seu charlatão. Era mais fácil falar isso, porque isso incomodava eles. Como eles estavam centrados num prazer imediato, incomodava falar de ressurreição e de futuro. Só pensavam no curto prazo. Então, outros, ao observar a pregação de Paulo ali, eles diziam que ele era pregador de deuses estranhos, ou de deuses estrangeiros, segundo outras versões. Deuses estranhos ou deuses estrangeiros. Mas, de certa forma, eles entenderam que Paulo estava falando de algo que mexia com a adoração deles. Eles conseguiram entender, de certa forma, que Paulo estava tentando direcionar a adoração deles e apresentar um Deus que eles não conheciam. Possivelmente, esse segundo grupo aqui, que falou essas palavras, foram os estoicos. Conjectura, tá? Possivelmente foram os estoicos. Porque eles se preocupavam com a verdade do universo e com a vontade dos deuses. Então, possivelmente, quem falou essa segunda frase foram os estoicos. Então, o espanto de alguns e o fato deles acharem estranho o que Paulo estava dizendo se devia ao fato de Paulo pregar primeiramente sobre Jesus. Imagina a mente grega acostumada com os deuses do Olimpo ali, inacessíveis. Eles eram deuses inacessíveis. Zeus, Mercúrio, Júpiter, tantos outros ali. Deuses de temperamento aleatório. Uma hora ele está feliz, ele vai te dar chuva. Uma hora ele vai te dar fertilidade. De repente ele está indignado que você lança um raio em você e te mata. Esse era o temperamento dos deuses gregos. Então eram deuses de temperamento aleatório. E como aceitar para os gregos que um homem como nós
um ser humano como nós, e que morreu ainda crucificado, que é Deus. Como acreditar nisso? Dentro da mente grega, é difícil acreditar. Mas, mais uma vez, irmãos, como nós já sabemos e cabe salientar mais uma vez, para que haja pregação do evangelho, de verdade, tem que ter Jesus. Se não tem Jesus na pregação, não pode chamar isso de pregação. Se algo é chamado de pregação do evangelho, o conteúdo principal não é Jesus, nós estamos sendo enganados. Então isso pode ser chamado de qualquer coisa menos de pregação do evangelho. Então Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, aleluia, que houve espanto de alguns e o fato deles acharem estranho que Paulo dizia, também se dizia porque Paulo falava sobre ressurreição, um conceito que os gregos nunca tinham se esmerado em entender de maneira profunda, conceito de ressurreição. Tudo acabava na morte para os gregos. Nunca escutaram falar sobre ressurreição. Então Paulo ali já estava fundamentando aquilo que ele ia falar. Ressurreição. Então era estranho para eles. Então, o que é ressurreição? A ressurreição é uma vida que prevalece sobre a morte. Para eles, a morte era o fim dos gregos. Paulo estava dizendo, a morte não é o fim. Existe uma vida que ela prevalece sobre a morte. E o Deus que eu estou vindo anunciar, ele venceu a morte. Esse Deus que eu estou vindo anunciar, ele é superior à morte. O fim que vocês acharam que existia, não é o fim. Existe algo que é mais forte do que esse fim. E é Jesus. Então a morte era algo invencível até então para os gregos. Paulo estava mostrando que havia algo que venceu a morte. Paulo estava dizendo, em outras palavras, que houve uma pessoa humana como nós que venceu a morte, além de humana, ele era também Deus. O discurso do Paulo era, no mínimo, vamos dizer assim, revolucionário para aquelas mentes gregas que estavam presas dentro dos paradigmas daquela filosofia, das filosofias gregas, né? Que se limitava, assim como, se a gente for comparar aquilo que Paulo, esse ambiente de Paulo em Atenas é totalmente igual ao ambiente de hoje. O ambiente mundano, é claro, né? Tudo se limitando a essa vida, cada vez mais, e até no ambiente cristão, cada vez se limitando, olha, como o melhor dessa terra, como já foi falado muitas vezes, teologia da prosperidade, dentre muitas outras. Não se pensa na ressurreição mais, se pensa no aqui e agora. Parece que o epicurismo invadiu o cristianismo moderno, claro, né? Então, versículo 18, ele deixa muito claro que o conteúdo da pregação de Paulo para aqueles gentios atenienses era Jesus e a ressurreição. Não era outro conteúdo. E o nosso conteúdo também da pregação não deve ir em outra direção. Graças a Deus. Versículo 19. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Aquelas pessoas que frequentavam as praças ali, ficaram no mínimo curiosas, né? Houve certo grau de interesse naquilo que Paulo estava falando, e o interesse foi tal que eles pegaram Paulo, olha, a praça não é suficiente, a gente quer entender melhor isso que você está falando. E levaram ele até o Areópago. O que era o Areópago? Era uma espécie, vamos falar em palavras simples, uma câmara municipal. Ali se discutiam, era uma espécie de supervisão das filosofias que estavam sendo faladas, supervisão até jurídica do que era feito em Atenas. Era uma espécie de câmara municipal, uma espécie de tribunal ali também da cidade. Então, Paulo, sendo levado para falar no Areópago, Paulo ele foi para um outro nível. Podemos dizer que Paulo em Atenas pregou em 3 níveis. Primeiro nível, sinagoga. Segundo nível, praça. Terceiro nível agora, Areópago, diante das autoridades. E não é isso que estava no chamamento de Paulo? O Senhor nos chamaria para pregar diante de autoridades? E é isso que aconteceu aqui. Então, aquilo que Paulo estava falando teve muito interesse. Olha, quem é esse Jesus? O que é essa ressurreição? Explica melhor para nós.
de uma maneira um pouco mais detalhada para que todos possamos entender aqui em Atenas. Versículo 20. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Então, o verso 20, ele mostra que os gregos ali presentes queriam que Paulo, mais uma vez, explicasse melhor, com mais detalhes, aquilo que eles mesmos classificaram como coisas estranhas. A mente grega não entendia, para eles era estranho. Com a finalidade de quê? De que aquilo não fosse mais estranho para eles. Por isso que eles queriam que ele discursasse no Areópago, para oficializar aquele discurso e todos conhecessem Atenas. Olha, Jesus e a ressurreição nós já sabemos o que é agora. Então colocava mais uma prateleirinha ali, dentre tantas outras. Mal eles sabiam o que Paulo ia pregar, ia, mais uma vez, como no livro de Atos, colocar o mundo de cabeça para baixo. Esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. Então, versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Esse verso 21, ele mostra que os atenienses, eles tinham uma sede intelectual desvairada. Era uma sede intelectual fora de controle. Uma sede intelectual que não era sadia, podemos dizer assim. Era desvairada a coisa, a sede intelectual dos atenienses. Eles queriam saber tudo de todas as coisas, como a gente já falou, né? Aquele sentimento de onisciência. A pessoa quer estar inteirada de todas as coisas, simplesmente para mostrar aos outros que ela sabe de tudo. É uma sede de onisciência, mas onisciência só pertence a Deus. É impossível para qualquer um de nós saber tudo de todas as coisas. Claro, nós devemos ser pessoas informadas. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é essa sede intelectual desvairada que nós vemos aqui nos atenienses. Eles cuidavam de saber as últimas novidades. Olha, eu quero saber a novidade. Você sabe o que aconteceu? Então, havia um ambiente de muita fofoca também, segundo alguns historiadores, na cidade de Atenas. Olha, você sabe a última? Está sabendo da última? Ah, já soube. E essa nova aqui? Era isso que acontecia ali. Então, versículo 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Esse versículo 22 vai mostrar que naquele ambiente chamado Areópago, Paulo ele tomou um lugar de destaque ali. Ele se levantou no meio, imagina a cena, todo mundo olhando para Paulo, falando, aquele silêncio. Ele começa a falar. E ele começa a se dirigir aos gregos com o máximo respeito. Paulo não foi falando, seus idólatras. Paulo não foi falando dessa forma. Isso denota muito autocontrole da parte de Paulo. Ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Nós cremos nisso. Ele os tratou com respeito. Senhores atenienses. Então, logo em seguida, a ele tratar os atenienses com respeito, ele fez um comentário sobre eles, que era uma observação especial dele mesmo, de Paulo, e que também era um fato. Em tudo vos vejo. Não era em algumas coisas. Em tudo vos vejo. Era em tudo mesmo. E outra, não era somente em tudo. O texto bíblico ainda fala acentuadamente. Irmãos, mais uma vez, aí professores e professoras de português me corrijam, mas algo acentuado é algo que é valorizado, né? É algo que é aumentado, algo intenso. Então, ou seja, eles não só eram em tudo assim, mas acentuadamente religiosos. É o que o texto diz. Outras versões dizem supersticiosos. Supersticiosos. Em outras palavras, Paulo estava dizendo que os gregos atenienses estavam tateando através da sua religiosidade de muitos deuses na procura do Deus verdadeiro. Em outras palavras, era isso que ele estava querendo dizer. Vocês são senhores atenienses. Contudo, eu vejo vocês muito religiosos. E ele vai
E o próximo versículo vai deixar um pouco mais claro isso. Que o sentimento de Paulo era dizer isso. Vocês estão tateando na busca de tantos deuses, querendo achar o Deus verdadeiro. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncia. Então, Paulo ele explica aos atenienses, dizendo que ao passar e observar os objetos de cultos deles, mais de 30 mil ali, claro que eu acho que ele não observou todos, mas não precisava observar todos, né, para tirar essa conclusão. Ele observou aqueles objetos, ele encontrou um altar que era diferente de todos os outros. Todos os outros. Todo altar ali tinha uma moldura, formato de um deus, e embaixo uma inscrição com o nome do deus. Júpiter, Vênus, e dentre tantos outros ali que tinham. Então, Paulo, ele, pelo Espírito Santo, nós cremos que foi o Espírito Santo, que ele prestou atenção naquela inscrição especial ali, em um altar específico onde não tinha moldura de Deus algum, e na inscrição estava escrito algo diferente de todos os outros, ao Deus desconhecido. Então o texto ele conclui dizendo, né, no versículo 23, Paulo afirmando que os atenienses adoravam, em outras palavras, Paulo estava querendo dizer isso, vocês adoram esse Deus desconhecido, e esse Deus desconhecido é precisamente, olha só essa palavra, precisamente, eu vim falar dele, eu vim falar desse Deus que vocês já adoram e que tem esse altar aqui. É justamente sobre esse altar que eu vim falar, sobre o Deus que está aqui. Agora nós podemos nos perguntar, irmãos, Paulo estava usando uma linguagem popular, malandro? Paulo estava sendo malandro ali? Ele usou de algum subterfúgio qualquer que ele viu ali para poder falar do Senhor? De maneira alguma. Paulo não estava sendo malandro. Se apenas fosse uma estratégia humana da parte de Paulo, o resultado seria que para aquelas pessoas ali, o resultado final seriam que eles apenas teriam uma explicação melhor daquele Deus desconhecido, e esse Deus desconhecido seria apenas mais um dos 30 mil deuses. Apenas mais um. Ah, muito boa a sua explicação, Paulo. Palmas. Entendemos melhor quem é esse Deus desconhecido. Legal. Mas não foi isso a intenção de Paulo. E é maravilhoso, porque Paulo ele foi guiado pelo Espírito Santo. E Paulo, ao citar esse altar específico, preciso, ele trazia a memória dos atenienses. Como foi que surgiu aquele altar naquele lugar? Dando embasamento, fundamentação para o que ele viria a falar depois. E isso vai ser o tema da próxima ministração da palavra. Mas Paulo estava fundamentando aqui. Então, queria chamar os irmãos para conhecer a história do altar desse Deus desconhecido. Paulo ele queria levar à memória os cidadãos atenienses ali no Areópago, algo que aconteceu há 600 anos atrás. 600 anos antes de Paulo citar isso, aconteceu algo. Como foi formado esse altar do Deus desconhecido? Queria ler aqui para os irmãos rapidamente. Esse livro aqui eu já citei outras vezes, O Fator Melquisedeque. Livro muito bom do irmão Don Richardson, irmão evangelista. Ele vai contar a história desse altar. Então, em alguma época durante o 6º século antes de Cristo, numa reunião do conselho na colina de Marte, em Atenas, ou seja, precisamente no mesmo lugar, o Areópago, também era conhecido como Colina de Marte. No mesmo lugar, no Areópago. Diga-nos, Nícias, que aviso o oráculo de Pítias lhe deu? Porque esta praga caiu sobre nós? E por que os inúmeros sacrifícios realizados de nada adiantaram? O impassível Nícias olhou de frente o presidente do conselho e afirmou: a sacerdotisa declara que nossa cidade se encontra sob uma terrível maldição. Atenas estava sob maldição. Eu não vou ler o relato inteiro, tá? Vou ler alguns trechos para que fique fácil de entender. Mas a cidade de Atenas estava sob maldição e fizeram inúmeros sacrifícios.
para um monte de divindades ali para tentar aplacar a maldição da cidade de Atenas. E não estava dando certo. E aí se perguntaram ali no Areópago, os poderosos ali de Atenas, mas qual é o Deus que ainda nos condena por esse crime? Já oferecemos sacrifícios de expiação a todos os deuses. Não é bem assim, replicou Nícias. A sacerdotisa afirma que resta ainda um Deus a ser apaziguado. Quem poderia ser? Perguntaram os anciãos, olhando incrédulos para Nícias. Não posso contar-lhes, respondeu ele. O próprio oráculo parece não saber o seu nome. Nícias continuou. Precisamos enviar um navio imediatamente a Knossos, na ilha de Creta, uma ilha ali que está próxima à Grécia, e trazer de lá para Atenas um homem chamado Epimênides. Epimênides. Guarda esse nome. A sacerdotisa assegurou-me que ele saberá como apaziguar esse Deus ofendido, livrando assim a nossa cidade. E aconteceram várias coisas, trouxeram Epimênides para Atenas, e aí o oráculo de Pítias declara que os atenienses precisam apaziguar ainda um outro Deus. E você, Epimênides, deve promover a intercessão necessária. Ao que parece, apesar do que eu disse, nós atenienses ainda precisamos de mais um Deus. Jogando a cabeça para trás e rindo, Nícias exclamou: realmente, Epimênides, não consigo adivinhar quem poderia ser esse outro Deus. Os atenienses são os maiores colecionadores de deuses do mundo. Aí a resposta de Epimênides: talvez esse seja o seu problema, disse Epimênides com um ar misterioso. Sabe os anciãos de Atenas, não há necessidade de agradecimentos. Epimênides disse: amanhã, ao nascer do sol, tragam um rebanho de ovelhas, um grupo de pedreiros e uma grande quantidade de pedras e argamassa até a ladeira coberta de relva. Ladeira, tá? Ao pé desta rocha sagrada. As ovelhas devem ser todas sadias e de cores diferentes, algumas brancas, outras pretas. Agora, olha que interessante. Vocês não devem deixá-las comer depois do descanso noturno. É preciso que sejam ovelhas famintas. Vou agora descansar da viagem. Acordem-me ao amanhecer. Então, no dia seguinte, acordaram ele, levaram eles para um lugar designado, né? Agora, gritou Epimênides, preparem-se para soltar as ovelhas na ladeira sagrada. Uma vez soltas, deixem que cada animal paste onde quiser, mas façam com que sejam seguidos por um homem que o observe cuidadosamente. A seguir, levantando os olhos para o céu, Epimênides orou com voz profunda e cheia de confiança. Olha que interessante. Ó tu, Deus desconhecido, contempla a praga que aflige esta cidade. E se de fato tens compaixão para nos perdoar e ajudar, observa esse rebanho de ovelhas. Revela a tua disposição para responder, eu peço, fazendo com que qualquer ovelha que te agrade deite na relva em vez de pastar. Escolha as brancas se elas te agradarem, as pretas se te causarem prazer. As que escolheres serão sacrificadas a ti, reconhecendo nossa lamentável ignorância do teu nome. Então, isso foi o que aconteceu ali. Em poucos minutos, algumas das ovelhas se achavam acomodadas sob a relva suculenta demais para que qualquer herbívoro faminto pudesse resistir, em circunstâncias normais. Se apenas uma deitasse, teríamos dito que estava doente, as ovelhas, né, no caso, exclamou o presidente do conselho. Mas isso só pode ser uma resposta. As ovelhas famintas não comeram. E marquem, aí Epimênides falou, e marquem o lugar onde cada uma se acha. Façam depois com que os pedreiros levantem altares, um altar em cada ponto onde as ovelhas descansaram. Aí eles perguntaram para Epimênides, qual o nome do Deus que gravaremos sobre esses altares? Aí Epimênides respondeu, escrevam simplesmente as palavras agnosto tel, que significa a um Deus desconhecido, no lado de cada altar. Nada mais é necessário. Então a noite caiu, na madrugada do dia seguinte, o aperto mortal da praga sobre a cidade já havia se afrouxado.
No decorrer de uma semana, os doentes sararam. Atenas encheu-se de louvor ao Deus desconhecido de Epimênides. Só que olha só que interessante. Com o passar do tempo, Atenas tinha louvado o Deus desconhecido, sem saber quem era, mas com o passar do tempo, porém, o povo de Atenas começou a esquecer-se da misericórdia que o Deus desconhecido de Epimênides lhes concedera. Seus altares na colina foram negligenciados e eles voltaram a adorar centenas de deuses que se mostrarem incapazes de remover novas maldições sobre a cidade. Vândalos demoliram parte dos altares e removeram pedras de outros. O mato e o musgo começaram a crescer sobre as ruínas, até que, certo dia, 2 anciãos, já bem velhinhos, que se lembravam da importância dos altares, pararam diante deles a caminho do conselho. Apoiados em seus bordões, eles contemplaram pensativos as relíquias ocultas por trepadeiras. Um dos anciãos retirou um pouco do musgo e leu a antiga inscrição encoberta, Agnósto Tel. Demas, você se lembra? Como poderia esquecer, respondeu Demas. Eu era jovem membro do conselho, que ficou acordado a noite inteira para certificar-me de que o rebanho, as pedras, a argamassa e os pedreiros estariam prontos ao nascer do sol. E eu, replicou o outro ancião, era aquele outro jovem membro ansioso que sugeriu que fosse gravado em cada altar o nome de algum deus. Que tolice! Ele fez uma pausa, mergulhado em seus pensamentos, acrescentando a seguir. Veja que interessante, irmãos. Demas, você talvez me considere sacrílego, mas não posso deixar de sentir que se o Deus desconhecido de Epimênides se revelasse abertamente a nós, logo deixaríamos de lado todos os outros deuses. O ancião barbudo balançou o bordão com certo desprezo na direção dos ídolos surdos e mudos que fileira após fileira cobriam o alto da Acrópole, em maior número do que já houvera. Se ele jamais vier a revelar-se, disse Demas pensativamente, como nosso povo saberá que não é um estranho, mas um Deus que já participou dos problemas de nossa cidade? Acho que só existe um meio, replicou o primeiro ancião. Devemos preservar pelo menos um desses altares como evidência para a posteridade. E a história de Epimênides deve, de alguma forma, ser mantida viva entre as nossas tradições. Uma grande ideia sua, entusiasmou-se Demas. Olhe, este ainda está em boas condições. Vamos contratar pedreiros para poli-lo e amanhã lembraremos todo o conselho dessa antiga história sobre a praga. Faremos uma proposta que inclua pelo menos a manutenção deste altar entre as despesas perpétuas de nossa cidade. Então, irmãos, Paulo aqui, ele fez essa declaração nesse versículo 23. Esse que adorais sem conhecer é precisamente este que vos anuncio. O Deus proclamado por Paulo era realmente um Deus estranho, como supunham os filósofos? De maneira alguma. Segundo o raciocínio de Paulo, Yahvé, Deus judaico-cristão, fora representado pelo altar de Epimênides. Tratava-se, portanto, de um Deus que já interferiu na história de Atenas, tendo certamente o direito de ver o seu nome proclamado ali. Paulo compreendia realmente o pano de fundo histórico desse altar e o conceito de um Deus desconhecido? Há evidência quanto a isso, pois Epimênides, além de sua habilidade para lançar luz sobre problemas obscuros das relações entre o homem e Deus, era também um poeta. E Paulo citou a poesia de Epimênides. Irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, citou a poesia de Epimênides. Isso está na Bíblia. Quando deixou, aonde está isso? Quando deixou um missionário de nome Tito, para fortalecer as igrejas aonde? Na ilha de Creta. Paulo escreveu mais tarde instruções para guiar Tito em seus tratos com os cretenses. Capítulo 1, versículos 12 e 13. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Então, esse texto que Paulo citou é de um poema que foi atribuído a Epimênides. Então, Paulo conhecia muito bem a história de Epimênides e Paulo fez referência a ele. Então,
Irmãos, isso é maravilhoso, porque esse conceito de Paulo pregando o evangelho diretamente aos gentios, usando algo da cultura, o testemunho de Deus, de já ter agido em Atenas, é um eco daquilo que aconteceu no capítulo 14 de Atos, quando aconteceu algo em Listra. Quem se lembra, aquele homem aleijado, paralítico desde o nascimento, o povo que viu o milagre, era um ambiente gentil ali. Começaram a querer sacrificar os deuses. E começaram a chamar de Barnabé Júpiter e Paulo Mercúrio, achando que os deuses, em forma humana, tinham descido até eles. E Paulo falou, não idolatrem. E o versículo de Paulo aqui, que vai dizer em diante, é muito semelhante ao que ele falou no capítulo 14. Capítulo 14 de Atos, versículos 15 a 17. Vos anunciamos o evangelho para que destas coisas, ou seja, da idolatria, destas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Atos 14, 15 a 17. O qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Igualmente Atenas, que nós estamos falando aqui. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Irmãos, Deus não se deixa sem testemunho de si mesmo em nenhuma cultura do mundo. E o fato de haver um altar a um Deus desconhecido, e Paulo ali, guiado pelo Espírito Santo, fazendo aquela referência ao que aconteceu com Epimênides, trouxe a luz para os cidadãos atenienses. Eles que se recordaram daquela história, foi um embasamento para o que Paulo viria dizer a seguinte, que é muito semelhante ao que Paulo falou aqui. Deus não se deixa sem testemunho de si. Por isso que nenhum homem vai poder chegar diante do tribunal de Deus como alguém com desculpas. Os homens são indesculpáveis, porque Deus deixou o testemunho de si mesmo. Por a revelação de Deus, é isso aqui. Deus se revela através das Sagradas Escrituras. Mas há, além da revelação de Deus nas Sagradas Escrituras, o testemunho de si mesmo. Através do que Deus testemunha de si mesmo? Através da criação, através da bondade, da misericórdia, através dos bons feitos que Deus faz às nações. Então, o fato do Brasil ser um país tropical, ter um temperamento, um clima agradável, tudo isso é testemunho da bondade de Deus para com a nossa nação. Dentre tantas outras coisas que nós poderíamos citar. Então, a criação, né, como fala o Salmo 19, os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, não há desculpa para ninguém. Porque além aqueles que conhecem a revelação, de certa forma, foram agraciados por Deus. Mas, além da revelação, há o testemunho de Deus, através das coisas criadas. Por isso que em Romanos, capítulo 1, para terminar, só fazendo ainda um comentário, voltando a Atos 14, Paulo falando do Deus que não deixa de dar testemunho de si mesmo. O Deus que Paulo anuncia, ele não é um Deus opressor de temperamento aleatório, invasor, intimidador, como os deuses gregos. Porque, como o próprio texto diz no versículo 16 de Atos 14, Deus dá permissão para os povos andarem nos seus próprios caminhos. Deus não é invasivo. Deus dá permissão para que você ande no seu caminho, seja ele bom ou mau. Deus, ele te dá liberdade. E esse testemunho de Deus está na sua criação. Então, Atos, agora sim falando de Romanos capítulo 1, terminar, irmãos. Capítulo 1, versículos 19 a 25. Quem é que não conhece esses versículos? São versículos que precisam ser gritados dos telhados nos dias de hoje para o mundo. Falando mais uma vez sobre o testemunho de Deus para todos os homens, quer conheçam as Sagradas Escrituras ou não. Romanos capítulo 1, versículos 19 a 25. Porquanto o que de Deus se pode conhecer
é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio do quê? Das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, ninguém vai poder dizer que não conhece Deus. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor não se deixa ficar sem testemunho. Nós temos um caminho para conhecê-lo, Senhor, para que possamos nos achegar a Ti, conhecer, Senhor, a Jesus Cristo, a fiel testemunha. Sermos salvos por meio de Jesus Cristo, aquele que nos ama e por conta do seu sangue nos livrou dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela revelação das Sagradas Escrituras e pelo teu testemunho, Senhor. Nós somos tuas testemunhas, somos os teus mártires, somos aqueles, Senhor, que estão com as vidas em tuas mãos. Dá-nos a tua graça, Senhor, para sermos os teus vencedores, aqueles que pelo sangue do Cordeiro, vencem, por conta também de entregar a sua vida até o fim, por conta da palavra do testemunho, Senhor. As nossas vidas são tuas, Senhor. Nós nos entregamos em tuas mãos mais uma vez. Em nome de Jesus.